Boa noite! Olá! Agora deu certo! Que bom, Que bom que deu que certo, o bom, contrário. Olha, agradeço muito quem deu sugestões, tipo, a doutora Gina Betônio. Que bom que ela nos salvou, né? ótima, que bom. Ah, Tudo bem, boa André? noite, doutora Elana. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Nós somos o contrário, agora eu estou no seu Instagram, então, como se eu tivesse sido convidada, a gente trocou de papéis aqui, mas resolvemos o problema. Te agradeço Que muito por bom. estar, né, compartilhando aí com todos os nossos seguidores aí os conhecimentos. Essa é uma live que a gente tem feito já há alguns meses, né? E o pessoal tem, nossa, os feedbacks são muito bacanas, assim, a gente fica muito satisfeito. Porque a ideia é compartilhar conhecimento, né? Para que a gente realmente possa impactar aí na saúde das pessoas de alguma forma. E eu vejo que no Sim, Instagram da Lantana a gente tem muito, tanto o cliente final, né, como o nutricionista. Então, hoje o nosso desafio aqui é falar para os dois públicos, né? E te agradeço muito por ter aceito o nosso convite. imagina, o prazer é todo meu, Andréia. Um prazer. Ah, que bom. Então, assim, para a gente começar o bate-papo, né? Só puder compartilhar sua experiência clínica, quais os exames que geralmente você pede no consultório, né? O porquê dessas escolhas. Eu acho que isso aí para a gente poder esclarecer, porque fica muita dúvida, né? Nossa, por que tantos exames? Ou assim, realmente para que eles servem? Então, assim, mesmo o profissional da saúde que está aqui, né? Talvez tenha alguma dúvida de quais pedir. Então, se puder começar a contar isso para a gente, vai ser bacana. Obrigada. Tá bom, Andréia. Vamos lá. É o seguinte, quando a gente vai atender no consultório, é muito importante a questão da gente conhecer o paciente mais a fundo, ver a história dele, perguntar os sinais e sintomas, fazer análise clínica, mas a ferramenta exames laboratoriais é algo que aprofunda mais ainda essa análise sobre o meu paciente, sobre o cliente. Então, na minha prática clínica, eu peço em média de 35 a 42 exames em média, dependendo de cada caso, né? Então, eu individualizo cada pedido de exame de acordo com o meu paciente. Né? E a gente pode falar, eu posso primeiro mencionar quais são os exames que eu costumo pedir. Primeiro eu faço uma média tipo assim, alguns dos exames mais básicos, entre aspas, que eu peço, e depois Uhum. eu gostaria de falar um pouquinho de cada um deles, assim, dos mais Ótimo. importantes, né? Porque são muitos. Então, por exemplo, Sim, para fantástico. começar, né, para dar uma luz, assim, que todos os meus pacientes, sem exceção, eu peço exames de sangue, e eles são bonitinhos, eles vão no médico, transcrevem o pedido e trazem para mim. Então, é muito Uhum. interessante esse retorno que eu tenho, eu me sinto muito feliz, porque eles confiam e eles Uhum. trazem mesmo esses exames. Então, por Que exemplo, bacana. um dos exames que eu costumo pedir uma média são, por exemplo, o hemograma completo, a ferritina, a transferrina, o colesterol total e as frações, o triglicérides, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, algumas vezes a frutosamina, a insulina, o Roma IR e o Roma Beta, que, ao meu ver, são os meus queridinhos, que eu adoro, tá? Tem a proteína C reativa, outra sensível, que eu gosto de pedir, a ureia, a creatinina, o ácido úrico, a fosfatase alcalina, o TGO, o TGP, o gama GT, a B12, o ácido fólico, a vitamina D, são muitos. A vitamina D, que é a Nossa! 25-hidroxivitamina D, é muito. TSH, Uhum. T4 livre, T3 livre, T3 reverso, paratormônio, calciônico e o total, a antigliadina, o antiendomígio, depois eu vou te explicar por quê, a Bacana. antitireoglobulina, o antitireoperoxidase, o estradiol, a testosterona, algumas vezes o DHA, algumas vezes o DHT, o SHBG também, que eu acho fantástico, a urina rotina, algumas vezes a homocisteína e algumas vezes a serotonina, algumas vezes o cortisol e algumas vezes alguns metais pesados. Então, eu individualizo, né? Nem sempre peço todos eles, mas assim, esses Uhum. eu gosto, numa média, são os que eu gosto de pedir, eles trazem todos para mim. Uhum. Bacana. E aí, Bacana. A doutora Kênia falou que você falou um pouquinho rápido. Doutora Kênia, porque é exame demais, né? é muito É exame. muita Depois, se você quiser, coisa. eu posso passar a lista para Legal. você, depois, para você passar para o Aham. pessoal.
puder sinalizar, porque para mim tá tudo travado. Agora Tá, acho que voltou. tá me ouvindo? Agora voltou. Tava travado, eu não consegui te ouvir. Não, Não então, sei se o pessoal tá bom. ouviu. A lista que eu ia te falar, eu posso mandar para você, para depois você passar para as meninas como sugestão também, até mesmo não só para as mulheres, como também como sugestão, óbvio, e também para os pacientes, né? Para os pacientes, por exemplo, eles cobrarem também dos médicos, não todos eles, né? Mas, por exemplo, eu queria começar falando de alguns exames que são dos que eu gosto mais de pedir. Perfeito. Eu não posso falar de Ótimo. todos, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Então, por exemplo, um que eu gosto de pedir, clássico, é o hemograma completo. Só do hemograma completo, para a gente deixar mais fácil da gente analisar, eu gosto de dar ênfase em alguns, que são as hemácias, a hemoglobina, os leucócitos, o RDW e as plaquetas, né? Eu gosto de observar as hemácias e a hemoglobina. Só que é o seguinte, quando a gente vai olhar a hemácia e a hemoglobina, elas não são o primeiro sinal de anemia. O primeiro sinal de anemia, quando a gente quer avaliar uma possível anemia ou deficiência de ferro na pessoa, a gente vai analisar primeiro a ferritina, depois a transferrina, e o terceiro passo, que é a hemoglobina e a hemácia. Elas não são as primeiras que vão ficar baixas, né? Primeiro vai sinalizar uma ferritina baixa, né? Então, a primeira coisa, junto com a hemoglobina, o hemograma completo, e a gente pedir também a ferritina. Outra coisa que eu gosto de observar também são os leucócitos, sabe, André? Os leucócitos, ele tem até, eu peguei até um exemplo aqui, os leucócitos, em média, eles vão de 5.000 de 4.000 até 11.000. Eu gosto de deixar esses leucócitos até 5.000, 6.000. Passou disso, a gente percebe que a pessoa, ela está entrando num processo inflamatório. Talvez uma alimentação inflamatória ou uma condição patológica mesmo, mas que vem advinda de uma alimentação inflamatória. Então, eu gosto de deixar os leucócitos sempre mais baixinhos, né? Outra questão também que eu gosto de observar no hemograma são os eosinófilos. Os eosinófilos, eles também são indicativos de parasitose, podem ser indicativos de parasitose ou alergia alimentar. Então, se eles estiverem altos aí, a gente já pode suspeitar essas duas questões, né? Outra coisa é a plaqueta. Plaqueta é algo que me preocupa também. Por exemplo, as meninas que costumam usar pílula anticoncepcional e elas vêm com a plaqueta alta. E vamos supor, a plaqueta ela vai variar de 150 a 450, uma média. E aí, uma vez, foi um caso de uma paciente minha que ela me ligou, porque ela é das antigas, então ela já tem um conhecimento disso. Ela veio com uma plaqueta de 470 e tomando pílula anticoncepcional. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito nessa plaqueta, senão pode acontecer dela ter, sei lá, uma trombose, um AVC, com essa plaqueta tão alta, né? Pode formar. E aí que eu falei com ela, aí eu falei para ela, vendo esse exame que ela me enviou, eu coloquei para ela tomar, por exemplo, um suco, né, que eu ensino para os meus pacientes, que ele chama, é o suco forte, que eu uso a cebola, o alho, e eu aumento a quantidade de ômega 3. E depois que eu fiz isso, ela refez os exames, depois de um mês, a plaqueta dela de 470 foi para 330. Aí eu fiquei mais tranquila e não teve problema. Então, é um indicativo para a gente ficar de olho na questão dos exames, sobretudo também da plaqueta, que eu gosto muito. E com a alimentação já conseguiu, né, ajustar isso, né? Isso é muito bacana, né? Com o suco, com a alimentação já dá um resultado bacana, né? Que bom. Exatamente. Então, assim, você vê que não precisa de ficar desesperado ou lançar mão de medicamentos. Alguém está me perguntando, suco de cebola e alho. Eu faço acho que é a Carol. É o suco de cebola com alho, com gengibre, com açafrão e um pouquinho de própolis. Aí eu passei esse suco para ela e as plaquetas dela regularizaram. Ficou maravilhoso, ficou muito bom. Outra coisa também que eu gosto de observar é o RDW, né? Porque tem muitas coisas que a gente tem que analisar no hemograma, mas uma que eu gosto de citar é o RDW. O RDW, ele fala sobre o índice de anisocitose. O que é isso? Isso significa o quanto as hemácias são idênticas, né? O interessante é que as hemácias sejam
muito iguais, né? Eu falo gêmeas idênticas. Quanto mais parecidas, né, vai ser menor o índice de exocitose. Isso significa que vai ser uma hemácia mais funcional, que ela vai ter uma melhor capacidade de transporte de oxigênio, e essa pessoa que tem um RDW mais baixo, ela vai ter uma maior longevidade. E se a pessoa tem um RDW mais alto, isso pode mostrar também que ela tem uma possível anemia por B12, por ácido fólico ou por ferro também. Uhum. Perfeito. Doutora Ilana, a Cris Nutri está perguntando se o paciente, se é necessário o médico transcrever esses exames, né? Se isso dá, né? Se só o pedido da nutricionista não é suficiente. Essa pergunta é muito boa e graças a Deus eu tenho um parceiro que é um médico que virou meu amigo. Eu falo que é uma alma abençoada, que ele transcreve todos os meus pedidos. Os meus 40, sei lá, exames que eu peço, ele transcreve todos. Ele é uma graça de pessoa. Então, a pessoa vai lá, ela tem que transcrever, eu passo toda a forma que ela transcreve, e aí ela vai no laboratório e faz os exames uma boa. Agora, porque por enquanto a gente não consegue direto, só se a pessoa for querer fazer particular, mas particular eu não indico porque é muito caro, e o plano de saúde cobre tudo isso, que são exames simples. Uhum. Inclusive alguém tinha perguntado isso antes, se o exame, né, cobriria o plano cobriria esses exames. Então a maior parte sim, né? Tem alguém falando que a Ilana é o terror deles. Eles, quando no meu Rafi, eu falo que é um médico amigo meu, não é o doutor Rafi, que é um médico meu amigo, meu parceiro, eles costumam não ficar muito satisfeitos com o meu pedido, porque eu peço bastante coisa, né? Aí eles falam que não precisa, que nutricionista não pede isso e tal. Aí a gente tenta explicar, fala, não, é importante para a gente fazer, prevenir doenças, a gente enxerga que isso vai prevenir algo que poderia não acontecer, né? Pode não acontecer. Então, é algo muito importante. Aí, eu queria também, André, porque são muitos exames, aí eu queria falar também, mencionar com relação ao colesterol. O colesterol, as meninas já me sabem como é que é a questão do colesterol, mas eu queria desmistificar essa questão do terror que eles fazem com o colesterol. O colesterol, eu gosto muito de deixar, o HDL a gente sabe, que é o colesterol bom, que tem que ficar acima de 60, isso a gente sabe. E outra coisa que as pessoas demonizam muito é o LDL. Só que o LDL colesterol é algo muito importante de se manter num nível entre 90 e 120, 130, porque a testosterona é derivada do colesterol. Então, por exemplo, as pessoas que tomam estatinas, ou as pessoas que ficam com aquele pânico de comer gordura, então elas ficam tensas, porque não pode aumentar o colesterol, porque ele faz mal, porque ele é vilão, elas acabam inibindo a formação e a produção de testosterona, sobretudo as meninas. Elas chegam no meu consultório com testosterona 10, 12, 15. E a testosterona eu gosto que ela fique na média de 45 para cima. E isso pode acontecer se ela tem um LDL que é acima de 80, 90. Então, não pode deixar tão alto, tão baixo esse LDL. Então, é interessante que esse colesterol fique na casa de uns 200, sendo que o HDL tem que estar acima de 60. E o que mais me preocupa é o VLDL. O VLDL é aquele que faz o transporte da gordura para as artérias. Então, eu gosto que ele fique abaixo de 20, que seria um indicativo bom. Então, eu gosto de falar com relação a essa questão do colesterol. E uma outra coisa... Você quer que eu vou falando ou você quer Pode falar, tô adorando, tô aqui aprendendo também. Que bom. E outra coisa também que eu gosto de mencionar com relação ao metabolismo da glicose. Muitas vezes a gente pede, as meninas, as pessoas, nossos pacientes vão no médico e eles pedem só a glicemia de jejum. E a glicemia de jejum, ela não me diz muita coisa. Então, ela tem que, junto com a glicemia de jejum, ela tem que pedir ou fazer outras análises. Por exemplo, a glicemia de jejum, junto eu peço a hemoglobina glicada, algumas vezes a frutosamina, em alguns casos, a insulina, o Roma-IR, o Roma-Beta e o GGT. Todos esses, eles são interessantes, importantíssimos para a gente fazer um diagnóstico nutricional de como está esse metabolismo da glicose.
Por exemplo, a glicemia de jejum, ela pode estar entre 75 e 85, que é uma média boa, que não tão rígida, mas ela não diz tanta coisa se ela não for associada com os outros indicativos. Por exemplo, hemoglobina glicada, eu gosto que ela fique na casa de 4,8 até 5,1, 5,2%. Que isso significa que a média da glicose de 3 meses anteriores foi boa, né? Que por mais que ela tenha uma glicose, ela chegou com uma glicose de 80, mas a hemoglobina glicada dela ficou ruim, porque ela, antes dela chegar lá no consultório, ela fez uma dieta bonitinha nos últimos 5 dias. Só que a hemoglobina glicada, ela mostra como é que foi o controle dessa glicose nos meses anteriores. Então, ela me mostra também. E se a pessoa, a frutosamina, ela fala do controle da média da glicose dos 15 últimos dias, né? A hemoglobina glicada dos 3 últimos meses e a frutosamina dos últimos 15 dias. Então, eu uso para essa questão. Quando eu tenho menos tempo para pedir, para ver o controle da glicose. E outra questão é a insulina. Insulina, ela tem um parâmetro que é enorme, né? Acho que ela vai de 2 até 23. Isso é um absurdo. Porque o paciente de 2 não é igual ao paciente de 23. O paciente de 23, ele é um paciente com resistência à insulina, pré-diabético, ou já talvez até já com um desequilíbrio funcional enorme. Já o paciente de 2 é um paciente que é um atleta praticamente, que está com insulina excelente. Então eu gosto de colocar para os meus pacientes e os meus clientes que eu gosto da insulina abaixo de 6. Mas uma análise que eu acho assim que é a melhor de todas, que para mim é a ouro, é a padrão ouro, é o Roma-IR e o Roma-Beta. O Roma-IR e o Roma-Beta, o Roma-IR, ele mostra como está a sensibilidade da insulina, né? Então, assim, tem algumas análises que falam que o Roma-IR, ele tem que ser até 2,7, mas eu não gosto disso. Eu gosto que o Roma-IR fique abaixo de 1,2. Aí eu fui pegar aqui uns exames meus que eu gosto de fazer e olha para você ver. Depois de muito tempo que não era assim, tá? Meus exames eram ruins e depois de muito trabalhar, o meu Roma, deixa eu pegar aqui para você ver. O Roma, ele foi para... Ai, gente, cadê? Deixa eu mostrar aqui para você. O Roma, ele foi para... Vou mostrar primeiro um ruim. Olha só, primeiro vou mostrar... Não sei se vai dar para ver. Será que vai dar para ver aqui? Um ruim, deixa eu mostrar aqui, ó. Um Home R, olha aqui. Dá para ver? Não. Para mim, pelo menos não tá. E tá invertido, né? Então acho que Ah, não dá não, para então vai ler. dar. Porque ele Então, sai vou falar. invertido, Vou falar. Tem um Roma IR aqui de uma paciente minha que estava 3 e um Roma Beta de 325. Esse Roma IR, eu gosto que ele fique até 1,2, porque 1,2 significa que a pessoa tem uma ótima sensibilidade à insulina. Ou seja, ela precisa só de um pouquinho de insulina para manter a glicose sanguínea dela boa. E outra coisa, o Roma Beta, ele mostra como é que tá, vai dar para ver, a capacidade de funcional das células beta do pâncreas. Então, por exemplo, eu gosto que esse Roma beta fique até 100%, numa média, tá? Se ficar 110, 120, não tem tanto problema. Só que se ele começa a ficar 200%, 300%, significa que o pâncreas está sobrecarregado, está trabalhando excessivamente e que ele está com uma tendência a uma pré-diabetes ou até já uma pré-diabetes. Isso sobrecarrega o pâncreas demais e que é um indicativo de futura diabetes. Então, eu gosto do Roma Beta bem baixinho e o Roma IR também. E outra também que eu adoro, que às vezes tem essa sinalização que tá boa, mas o GGT. O GGT, ele fala muito sobre a produção de radicais livres e fala também sobre a resistência à insulina e sobre o risco de futuro diabetes. Então, o GGT, ele tem que estar abaixo de 20. Eu gosto. Eu sou bem assim. Eu gosto das coisas bem, bem bonitinhas, bem redondinhas. Então, o GGT, para ele mostrar que tá legal, eu gosto que ele fique abaixo de 20, porque isso mostra que a pessoa, o paciente, ele não tem tendência de um futuro diabetes. Tá? Então, essa análise da metabolismo da glicose, que eu gosto de fazer. E para corrigir isso que você falou, né, por exemplo, que o seu exame não era tão bonitinho dessa forma e tal, você associa alimentação e suplementos ou só a alimentação consegue fazer essa correção? Como é que isso na prática? Essa pergunta é ótima. Essa pergunta é ótima, Andréia. O que acontece? A gente trabalha, primeiro a gente tem que tirar o perfil inflamatório da alimentação, fazer uma alimentação desintoxicante, anti-inflamatória, que diminua o excesso de carboidratos refinados, né? Isso é clássico. Coloque alimentos anti-inflamatórios como açafrão, como ômega 3, como
alguns alimentos que vão trabalhar na regulação da glicose sanguínea, dos picos de glicose, como as fibras, grande quantidade de fibra, solúvel e insolúvel. E algo importante, a gente trabalhar com a suplementação. A suplementação, quando a pessoa já está com uma resistência à insulina já instalada, já vê que a insulina dela está lá, sei lá, 15, 20, 25, peguei uma criança com uma insulina de 31. Eu peguei e com uma hemoglobina glicada de 6, ou seja, 12 anos ele tinha, ou seja, isso não tem idade, né? Então, nesse caso, que já parece que o quadro já está muito avançado, eu gosto de trabalhar com a suplementação, sim. Então, por exemplo, na suplementação, para regular a função da insulina, melhorar a sensibilidade da insulina, eu gosto de trabalhar com o cromoquelado, o vanadiquelado, o magnésio, o complexo B, e algumas outras vitaminas, mas essas são as principais que eu gosto de trabalhar para melhorar a sensibilidade à insulina. Mas também não só isso. Por exemplo, quando eu já passei a suplementação, que tem essas vitaminas, desses minerais, eu também gosto de trabalhar com outros fitoterápicos. Por exemplo, eu gosto muito do chá de pedra mecá, eu gosto também do ativo pata de vaca, eu gosto da canela, eu gosto da... Então, tem alguns ativos que a gente consegue trabalhar para regular essa questão da sensibilidade à insulina. Tá? Beleza. Era isso que eu ia falar da metabolismo da glicose. Doutora Júlia está perguntando que quando você recebe esses exames tão alterados, se você pede para repetir, se tem um valor muito discrepante. Pois é, eu peço para repetir quando assim, a glicemia tá boa, a hemoglobina glicada tá boa, a insulina tá boa, o HOME-R tá bom, e o GGT tá, o GGT tá bom, e o Roma Beta, o HOME-R tá lá nas alturas. Então tem um que fica discrepante do resto, aí sim eu peço para repetir com certeza, já aconteceu isso comigo. A minha paciente estava com tudo bonitinho, a glicose bonitinha, a hemoglobina glicada toda dentro do equilíbrio, a insulina também baixinha, e o Roma Beta e o HOME-R deu lá nas alturas. Eu falei, gente, esse negócio não tá combinando, não tá combinando com o resto dos outros exames. Aí eu pedi para repetir e realmente, num caso deles, ela veio bem mais baixa. Então eu peço sim se tiver discrepante com os outros exames. Agora, outra coisa também, outros exames também que eu adoro pedir, que eu acho que fundamental importância para a nossa prática clínica, é o ácido fólico e a B12. Principalmente para gestantes, né? Porque muitas vezes a gente acompanha as gestantes e elas já vêm com o ácido fólico pronto, aquele industrializado. O médico não sabe quanto, né, o profissional que pediu não sabe quanto está o ácido fólico dessa pessoa. Porque tem pessoas do meu consultório que já chegam com ácido fólico alto. Isso é difícil? É, mas acontece. Então, ela já chega com ácido fólico alto e com uma suplementação de ácido fólico e nem sabe como que tá. E isso sim pode acontecer problemas para o bebê, né? E aí, então eu peço o ácido fólico e a B12. Então, por exemplo, a B12. Normalmente, nos laboratórios, a B12 vem numa referência de 211 a 911. Eu gosto de dividir isso por 4 partes, e eu gosto que a pessoa fique com no quarto quartil, o mais próximo do 911. E isso é algo que não é difícil, porque a gente usa uma suplementação que é de melhor absorção, que é o metilfolato e a metilcobalamina. Que quando você coloca a cianocobalamina e a metilcobalamina, a cianocobalamina, ela não tem uma absorção tão boa quanto a metilcobalamina e o metilfolato. Então, você vê que quando você coloca esses dois formas de utilização do ácido fólico e da B12, sobe o ácido fólico e a B12 no exame de sangue, assim, lindamente, super fácil, com questão de 1 a 2 meses, está do jeito que eu quero. No quarto quartil, lá mais alto. E outra coisa, por que eu gosto de deixar a B12 e o ácido fólico tão altos? Porque a B12 e o ácido fólico são vitaminas do complexo B que vão dar energia física, vão dar energia mental, trabalham na cognição, na memória, na inteligência, e também são matérias-prima para a construção da serotonina. Então, né, serotonina é um hormônio da felicidade, do bem-estar. Então, para a gente ficar bastante feliz, a gente tem que estar com a B12 e o ácido fólico lá nas alturas. Até mesmo para aquelas pessoas que tomam antidepressivo, que hoje a gente vê no consultório, que são muitas, né? Elas já vêm tomando antidepressivo
né? Há muito tempo. E elas tomam antidepressivo, que é aquele medicamento, que é o inibidor da recaptação de serotonina, só que ela deixa a serotonina disponível, só que o corpo dela não está produzindo serotonina o suficiente. Por quê? Por deficiência de ácido fólico e B12. Então, por isso que eu gosto de pedir para deixar essas vitaminas lá bem altas. Perfeito, muito bacana. Tinha um pedido, se não me engano, aqui atrás, para poder repetir os fitoterápicos para o controle da glicemia. Você tinha falado da pata de vaca, né? Da baunilha, se não me engano. Tem também. Tem a Garcinia camboja, tem a pata de vaca, tem a pedro-mecá. Pedro-mecá, se a pessoa não encontrar, ela pode encontrar como insulina vegetal. É um chá, né? Não sei se tem na farmácia, pedro-mecá. Não. Andréia. No fitoterápico a gente não tem, não. Pedro-mecá é fácil. Sim, baunilha sim, né? Pata de vaca nós temos. E pata de vaca, jambolão, pata de vaca, a pedro-mecá e a canela, que são que eu gosto de trabalhar para a regulação da glicose, que eu acho que são muito bons. E agora, tem um grupo de exames aqui. Se você quiser perguntar, ou senão eu falo aqui para esse de um que eu gosto. Não, pode falar, então. Já conta quais são os queridinhos. Não, então tá bom. Tem outro grupinho de exames aqui que eu acho assim fundamental e imprescindível pedir, que são os exames da tireoide, né? Que eu gosto demais, que também são meus queridinhos, que muitas vezes as pessoas chegam com com os exames do médico só com o TSH. E quando muito pede o T4. E só esses dois, eles não são suficientes para a gente fazer um diagnóstico nutricional da tireoide, né? Para saber como é que ela tá. Então, para a gente saber como é que tá realmente o funcionamento da glândula tireoide, eu gosto de pedir o TSH, o T4 livre, o T3 livre, o T3 reverso, o anti-TPO e o anti-tireoglobulina. Porque muitas vezes a pessoa está lá com TSH ótimo, T4 ótimo, mas ela está com anticorpos anti a tireoide altos. Então ela tem uma tireoidite de Hashimoto, uma autoimunidade que ela nem sabe, ela acha que de repente aconteceu hipotireoidismo nela, né? Então eu gosto de pedir porque a única forma da gente conseguir baixar esses anticorpos é através da desintoxicação e da alimentação. Porque existem algumas proteínas que não são bem digeridas, que geram macromoléculas proteicas no nosso organismo e que vão gerar dentro do nosso sangue essa autoimunidade. Né, que eu falo, eu explico isso para os meus pacientes, eles entendem. Então, eu faço essa correção, essa desintoxicação, essa detoxificação, eu faço essa correção essas macromoléculas proteicas e o anti-TPO, que muitas vezes queria tanto que vocês vissem aqui, o anti-TPO de 1.300 que eu cheguei, acho que as pessoas já devem ter visto, uma tireoidite de Hashimoto altíssima, só que sem alteração no TSH e no T4. Só que a qualquer momento ela ia desencadear um hipotireoidismo, ela ia achar que era do nada, né? E a gente fez as correções e depois de 2 meses eu pedi de novo esse anti-tireoglobulina e o anti-tireoperoxidase e o de 1.300, eu não sei qual dos dois que foi, depois eu pego aqui para poder confirmar. Foi para 500 em questão de 2 meses. Só com a alimentação, só com a alimentação e a suplementação. A suplementação, né? A suplementação. Iodo também eu gosto de trabalhar com iodo, é importantíssimo, preciso te falar. Por exemplo, não, isso eu vou falar agora com relação à suplementação. E outra coisa, aí quando eu vejo os exames da tireoide, o TSH, que está lá naquela referência, que acho que vai de 0,5 até 5,3. É um absurdo essa referência também. Eu gosto de deixar esse TSH até 2. Passou de 2, o metabolismo começa a ficar desacelerado. Passou de 3 ou 3,5, já tende a um hipotireoidismo subclínico. Eu vejo que a pessoa o paciente tem todos os sintomas, né? Então eu gosto de deixar esse TSH abaixo de 2. Outra questão é o T4 e o T3. Quando a gente vai... é importante que a gente peça o T4 e o T3, que eu gosto de explicar para os meus pacientes, que é assim, dentro do nosso cérebro, desculpa explicar assim meio beabá, tá, André? Mas eu acho que tem gente que vai gostar. Sim, importante,
Dentro do nosso cérebro tem uma glândula que chama hipófise. A hipófise produz TSH. O TSH, ele manda o estímulo para a tireoide produzir T4. O T4 é o hormônio não ativo. Ele tem que ser convertido para o T3, que é o hormônio ativo através das deiodinases. Então, muitas vezes pede o T4 tá bom, mas a gente não sabe como está o T3. Por isso que eu também peço o T3, que é o hormônio ativo. Ele é que regula o metabolismo mesmo. E também peço o T3 reverso, porque o T4, por algum desequilíbrio metabólico, orgânico deste paciente, pode converter o T4 a T3, que fica um hormônio não ativo. Né? Então, por isso que eu gosto de pedir o T3, porque os níveis de T3 reverso têm que estar baixinhos. Né? E com isso eu consigo ver como é que está o metabolismo da tireoide, né? A função tireoidiana desse paciente. Não, perfeito. Isso é fundamental, né? Porque senão desequilibra tudo, né? Exatamente, porque muitas vezes o paciente vai no nosso consultório e ele faz a dieta direitinha, linda, maravilhosa, mas aí ele não sabe dos exames. Às vezes está com TSH4 e aí não emagrece mesmo. Não sabe porque não teve resultado, né? Não sabe porque teve resultado. Por isso que eu falo, olha, você não teve resultado porque, sei lá, você ficou pisando na jaca sexta, sábado e domingo, desregulou seus anticorpos, desregulou sua tireoide, e aí chegou na segunda-feira 2 quilos mais gordo, porque não só porque comeu a mais, porque desregula a tireoide mesmo. E isso já desacelera o metabolismo e a pessoa engorda com mais facilidade. Não, perfeito. Tem uma outra perguntinha aqui, se não me engano, se hipertenso com a glicemia também elevada, se pode usar canela, tem algum problema? Hipertenso com a glicemia, pode. Né? E se tem algum problema de usar canela? Não, eu uso, mas assim, tudo com moderação, né? E com a orientação do nutricionista, do profissional, né? Porque eu não sei, a pessoa tem que ver se a pessoa tem uma alergia à pimenta, se ela tiver uma alergia à pimenta, ela pode ter um ataque cardíaco, algum efeito, né? Então, assim, tudo com orientação, mas eu não vejo, eu uso a canela, inclusive quando a gente regula a glicose com a canela, acaba que a pressão tende a ficar um pouco melhor. Perfeito. Não, ótimo. Mais algum queridinho? Tem, só mais um. Tem um que eu acho muito legal também, que são os hormônios sexuais, né? Eu gosto de também pedir o estradiol e a testosterona. E a testosterona das meninas também andam muito baixas, né? E a testosterona, aí as meninas vêm tomando pílula anticoncepcional e chega com a testosterona no consultório. A última vez, semana passada, eu peguei uma testosterona de 5. Eu falei, Jesus! Aí a pessoa de testosterona de 5, ela quer ganhar massa muscular, ela quer ficar sarada, ela quer ter energia, ela quer estar toda empolgada. Não tem como. Aí eu falei, ia tomando pílula há anos. Aí eu falei, olha, o estradiol dela estava 5 e a testosterona, na verdade a testosterona estava 2,5. 2,5 a testosterona e o estradiol 5. Aí eu falei, Jesus amado, não tem como você conseguir trocar a composição corporal, não tem como com esse nível. Então eu gosto que a testosterona fique acima de 45 e para isso eu preciso regular o colesterol. Eu também trabalho com alguns fitoterápicos para regulação de testosterona, mas isso num segundo momento. Primeiro eu desinflamo, desintoxico, para poder tirar talvez alguns metais, algumas substâncias que são xenobióticos, que podem agir como disruptores endócrinos, que estão atrapalhando o equilíbrio hormonal. Então, a gente faz isso. E, no segundo momento, se ela ainda tiver, não do jeito que eu quero, eu trabalho com os fitoterápicos para regularização da testosterona. E a testosterona, quando ela ficar boa, né, acima de 45, 50, 70, 80, né, desde que não esteja um síndrome do ovário policístico, né, a pessoa começa a ganhar massa muscular com facilidade, ela melhora o libido sexual, o libido de vida, aquela empolgação, ela fica mais empolgada, fica mais disposta. E outra coisa que eu costumo falar para as meninas também, que ela fica com um perfil psicológico, psíquico, assim, mais proativa, mais resoluta, mais ousada, mais objetiva. Então a pessoa não faz isso. Por isso que eu gosto dela também. E eu gosto de pedir e trabalhar em cima dela. Perfeito. Aí estão perguntando quais suplementos que a senhora usa para melhorar a testosterona, para elevar essa... Testosterona? A testosterona tem vários. Um básico mais baratinho é a maca peruana. Aí tem a mucuna, prurins, tem o Sanox Vaga, tem o Gamorizanol,
Tem um que é o Sindura, que vocês me falaram, que também eu acho legal. É Um que eu acho fantástico. maravilhoso, que é um dos meus queridinhos, que eu acho que são um dos melhores, não só para testosterona, mas para aumentar definição muscular, é o ácido sólico, que é Uhum. maravilhoso. O ácido Fantástico. É. fosfatídico. O ácido Uhum. fosfatídico também é maravilhoso, apesar dele ser um pouquinho caro, né? Uhum. Eu acho ele muito bom também. Então, tem muitos que a gente pode trabalhar para aumentar a testosterona. Ah, teve um paciente meu que chegou com a testosterona de homem, 250. E a gente foi desinflamando, desintoxicando, trabalhando com os fitoterápicos para aumento de testosterona. Hoje a testosterona dele foi de 200, depois foi para 300, foi para 400, foi para 550, hoje está 650, depois de uns 5 ou 6 meses, 6 meses, só que nesse trabalho. E ele está com Uhum. outro perfil, está ganhando massa muscular Legal. mais, né? Tá mais bem disposto. Ele falou que tem outra energia, outra empolgação. Hoje o Olha, trabalho que ele desenvolve é lindo. nossa, muito legal, né? Muito bom ver essa evolução, né? E a última Muito. perguntinha que fizeram aqui seria, foi sobre a suplementação para a tireoide, né? Esses distúrbios da tireoide, né? O hipotireoidismo e tal. O que que será? Você falou do iodo, não é isso? Isso. Eu gosto, por exemplo, isso mesmo, para a suplementação da tireoide, para a gente regular a função tireoidiana, é importante que a gente trabalhe com alguns suplementos, né? Então, para fazer a conversão do T4 a T3, tem que ter selênio, tem que ter zinco, tem que ter ferro, tem que ter iodo, né? Porque muitas vezes, agora, essa questão da gente tirar o sal convencional, né? Que é o sal cheio de cloro, que é esse sal convencional que não é muito legal, as pessoas podem estar consumindo menos iodo, né? Porque, por exemplo, em cidades que não são praianas, as pessoas não costumam consumir frutos do mar. Então, elas Uhum. podem ter deficiência em iodo. Então, a tireoide pode estar desregulada por talvez deficiência em iodo. Então, Uhum. tem várias formas que eu gosto de ativar essa questão do iodo através de algumas algas, por exemplo, o ascófilos nodosos, que eu gosto de trabalhar para trabalhar a questão da tireoide. Eu gosto também de Uhum. trabalhar com o fucus, que trabalha a ação da tireoide, o fucus, o coleus, eu acho que também trabalha a tireoide, e também a, a clorela, a espirulina, que também trabalha um pouquinho diretamente, e os suplementos para tireoide é aquilo que eu falei, é o iodo, é o selênio, é o zinco, é o ferro, algumas do complexo B, e regular a alimentação, que é mais importante. Não adianta nada também se entupir Fundamental. de suplemento, e a alimentação está toda inflamatória. Aí não tem jeito, né? Não resolve, né? Não, verdade. É. Não, mas bacana. Nossa, muita coisa legal. Você tem, Que assim, eu acho bom. que já deu para esclarecer bastante. Se deixar, a gente tem a noite inteira para ficar aqui, né? Porque são tantos É exames e mesmo. tantas particularidades, né? Mas eu acho que, estão falando até que iam perguntar agora sobre espirulina mesmo, que você, né? Que você É verdade, citou. acabei Que bacana, muito legal. de... Então, gente, eu acho que foi muito esclarecedor, doutora Ilana, né? Muito obrigada, agradeço muito por ter aceito o nosso Imagina. convite. Né? Estão Oh, pedindo para André. deixar a live gravada. Como está no seu Instagram, na hora que a gente finalizar, na hora de perguntar, quer compartilhar? Se puder compartilhar, que o pessoal está pedindo. Acho que para assistir de novo, depois anotar o que foi falado. Ah, tá bom. Assim que você Não, encerrar, vai ter um botãozinho que fala, quer compartilhar? Então, só clicar no compartilhar que ela fica gravada 24 horas. Aí fica tá aparecendo no seu bom. Instagram. Porque geralmente sou eu que Tá faço, bom. né? Porque geralmente a gente Ai, está no tá Instagram do bom. Lantana e eu deixo. Então, hoje, pessoal, vai ficar no da doutora Ilana. Porque a gente teve um Tá bom, probleminha André. técnico, quem não estava aqui no início, né? E a gente teve que inverter aí os convites. Mas deu certo, tá vendo? Nós somos Ai, que persistentes, bom. né? Pode deixar. E eu queria também deixar assim para as pessoas me seguirem lá no meu perfil do Instagram, que é nutricionista Ilana Lara, para pessoa, porque tem muita coisa que eu explico lá com relação a isso, faço algumas postagens, as pessoas vão entender, falar um pouco sobre algumas questões, e estou colocando cada vez mais, então para as pessoas terem mais informações, elas podem ir lá, tá? E eu te agradeço muito, Andréia, pela oportunidade, estou muito feliz aqui de poder compartilhar com Eu vocês. também. Nossa, foi ótimo. Vamos marcar outras, né? Então, eu vi que tem várias nutricionistas aqui que já participaram com a gente e outras que ainda não. Eles me mandam um direct, vamos marcar, porque eu acho que isso é muito importante, né? Essa troca de informações, cada um compartilhando a sua experiência, né? O objetivo é esse, é para a gente realmente, né? A live é plantando conhecimento, né? Então, a gente tem que, acho que a gente está cumprindo bem o papel, né, doutora Ilana? Hoje foi muito bacana. Verdade. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Andréia. Tudo de bom. E agradeço sempre a oportunidade, viu? Obrigada, obrigada, pessoal. Boa noite.
Daqui 15 dias Tchau, tem mais. gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite.